dia, bom dia, bom dia. Vamos ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais. Bom dia. E aí, gente? Hoje eu vim conversar com vocês num lugar um pouquinho diferente. Né? O café hoje rolou bem mais cedo. Eu acordei às 5 para escrever. Bom dia, Edgar. E aí, gente, vamos entrando? Normalmente a conversa é às 7, normalmente eu tô passando meu café, mas hoje eu acordei às 5 para escrever meu livro novo. Escrevi bastante. Só que eu queria muito conversar com vocês hoje. E acabei interrompendo um pouquinho a minha escrita pra gente bater esse papo, ler os jornais juntos. Várias pessoas, né, me perguntam como é o processo da minha escrita, enquanto vocês vão chegando e antes de eu pegar os jornais. Falar pra vocês um pouco sobre isso, né? Vamos lá, eu escrevi 2 livros, como vocês sabem. Um livro, o primeiro chama-se Revolução Laura. Ele foi escrito de uma maneira absolutamente impensada, né? Então eu fui escrevendo ele ao longo das eleições de 2018. O segundo livro, Porque Lutamos, eu fiquei muito tempo girando, digamos assim, a lâmpada. Como vai ser esse livro sobre feminismo? Achando que já existiam muitos livros bons sobre feminismo. E como é que vai ser? Aí teve um momento que veio, assim, o livro na minha cabeça, o formato, as questões que eu queria enfrentar, e eu escrevi ele, a primeira versão, claro, né, em poucos dias. Esse livro aqui, eu imaginei que ele ia ser como Porque Lutamos. Falei, bom, vai ser assim, né, eu vou ficar girando, e eu saí em dezembro, 10 dias, e escrevi. Escrevi bastante, mas não tava bom, não tava o que eu queria, né, e aí o que o pessoal tá dizendo que pela minha roupa tá frio. Tá, isso que eu tô com a estufa ligada aqui na minha frente, porque às 5 tava bem mais frio, agora começa o dia a subir e melhora um pouco. E aí, nessa semana passada, na nossa última conversa, vocês viram que eu tava bem triste, né? Eu fiquei mal mesmo, semana passada foi uma das piores semanas, eu acho, uma das semanas que mais me abateu tudo. Acho que porque a pessoa tá em casa, né? Tá 3 meses em casa, isolada. E aí vem uma leva de mentira, de ódio e tal. Acho que me atingiu mais do que normalmente me atinge. Em geral, eu já sou bastante forte contra essa gente, né? Mas aí eu peguei e transformei então isso no combustível para acabar o 3º livro. E avançou muito já. Tá quase, né? Até sexta-feira eu vou entregar ele para ser editado. Feliz da vida. E muito, muito feliz que eu retomei o ânimo para escrever. Escrever requer disciplina, requer ânimo, né? Vejam, ontem eu fui deitar, para mim é um sacrifício deitar à meia-noite, né? Eu deito sempre 9, 9h30. Então eu deitei meia-noite, acordei hoje às 5, né? Fiquei das 5 às 7 sentada aqui escrevendo com meu cafezinho. Eu escrevo, aí dou uma interrompida, anoto aqui a parte do raciocínio que eu tô pra voltar a reengrenar mais rápido. Eu vi que tem gente de Jaguarão, eu vou passando por algumas perguntas de vocês. De onde vocês estão? A Rafa disse que tá mais frio aqui do que em Paris. Olha, acho que sim, né? Porque aqui tá bem frio. E aí já não vai mais pra tanto. Alguém me perguntou se comprar no Submarino, se ajuda nas doações. Vou explicar pra vocês. Desde março, todas as vendas... Quando acabou Bom dia. Tem várias pessoas queridas que ficaram preocupadas comigo na última live, que acho que foi quinta. Obrigada por todo o carinho, viu? Foi bem importante. Desde março... Quando acabou a eleição, né, eu deixei de ter mandato depois de vários anos e fiquei pensando como continuar contribuindo. Nós criamos um instituto. O Instituto E Se Fosse Você, sobre fake news, né? Justamente trabalho com enfrentamento de fake news e redes de ódio. Bom, a partir de março, tem gente de Jaguarão, que bom, saudade de Jaguarão, e saudade de Pelotas também, não consigo ver meu pai há muito tempo.
a partir de março, todas as vendas de produtos do Instituto, né? Como são os livros, a gente comercializa os livros no Instituto. Inclusive a gente lançou o Revolução Laura, uma das versões que é a versão popular, né? A gente lançou ele pelo selo editorial do Instituto. E, bom, vamos lá. Todas as vendas do livro têm 100% dos recursos destinados para compra de cestas básicas e kits de higiene para as famílias mais vulneráveis aqui de Porto Alegre, que é onde é a nossa sede. Então, nossa equipe é bem pequena, mas a gente se desdobra, né? Então, não, né? Se comprar no Submarino, tu vai ler, ótimo, mas só os livros vendidos no site do E Se Fosse Você é que são destinados para doação. O recurso da venda destinado para doação, e sim, eu assino um por um, com muito amor, com muito carinho, daqueles que são comercializados ali no site do Instituto. Tem gente do mundo inteiro, hein? Saudade da Bahia também. Gente, eu confesso pra vocês que eu tô com fome, porque na verdade a minha desculpa, na minha disciplina, pra eu sair da escrita e vir conversar com vocês, a minha primeira reunião é às 8h30. Então eu só tenho até às 8h30 pra escrever. E eu ainda quero fazer um projeto de um curso que eu vou abrir na semana que vem. Mas vamos lá. Tá. Justamente a minha desculpa pra fugir da minha disciplina, da escrita, que tava bombando, escrevi muito agora. Tô muito feliz que eu consegui, assim, deslanchar o livro, tá muito massa, tá ficando legal. O que eu tô comendo? Vamos por partes. Então, assim, eu vou conversar com vocês um pouquinho hoje, né? Porque eu tenho que voltar a escrever. Última pergunta sobre os livros, né? É www.sefossevocê.com.br. O que eu tô comendo? Eu tô comendo um pão que eu faço. Eu já falei pra vocês que o Duca não come carboidrato, né? Então é um pãozinho de farinha de amêndoas. Ó que lindo. E é bom, gente. Eu cozinho bem, hein? Se esses machistas que me detestam soubessem como eu sou do lar, eles iam ficar impressionados. Eles iam falar, esse feminismo aí, como é que pode? Mas eu só faço coisa fácil, gente. Coisa que dá trabalho de culinária eu não faço. Porque se é pra ter trabalho cozinhando, não dá, né? Por aqui o jornal traz a contradição. Vamos lá. Porto Alegre começa a fase mais rígida da quarentena. Esse é o grande tema, né, do momento. Quer dizer, a gente defende o isolamento, óbvio, desde o início a gente defende. O problema é que o isolamento precisa ser associado à ampliação do número de testes, né, gente? A gente precisa ter mais testagem e precisa isolar quem é testado. Porto Alegre fechada. Há meses já tinha uma petição pública, né, para fechar a orla do Guaíba. E o que a gente acompanha aqui? Limite de passageiros causou transtorno. O grande tema do contágio nas nossas cidades, do desrespeito com a população trabalhadora, é justamente o aumento da testagem, o aumento a grande circulação de pessoas nos ônibus, né? Então, percebam a contradição, né? Aperta as medidas e ao mesmo tempo o ônibus continua super lotado. É absurdo o desrespeito com a população. É incrível. Pois é, gente, são tempos difíceis, né? São tempos difíceis, aumento do isolamento, cada vez é mais difícil para as pessoas fazer o isolamento, seja pela questão financeira, seja
seja pela questão emocional de ficar em casa, né? A gente tem... A gente tem... Aí eu procurando o celular para tirar uma foto do jornal para mandar para a turma. Vamos lá. Falta de sedativos em hospitais. Vocês estão acompanhando isso? Agora, além da... Isso é bem impactante, gente. Além da ausência de leitos nas UTIs, a gente começa a ter ausência de... O que vocês estão rindo aqui? Deixa eu ver. A falta de sedativos, né, para entubar. Né? Então, é impressionante, gente. Impressionante a dimensão da crise, né? Bandeira preta em Rio Grande, eu vi a reunião do prefeito com o governador. É, gente, é muito trágico. Eu vi a morte da Marta Rocha. O Gian mandou algumas coisas sobre ela ontem de noite. 87 anos. Ai, gente. Ai, vamos ver aqui. Alguém fala assim, todo mundo tem uma receita pronta. Não, é que assim, tem pessoas que se baseiam nas evidências da ciência. A ciência serve para isso, né? Para produzir indicadores para a realização de políticas públicas. A gente defende que as políticas públicas sejam realizadas com base em indicadores, entende? Não em achismos. Eu estudo isso, né? Existe uma área, né, da ciência que chama-se políticas públicas. Então, vamos lá. A gente precisa entender o que o mundo nos diz. O isolamento é fundamental. Né? Isolamento é fundamental. 2, sem testagem, né, tem pouco impacto o isolamento. 3, depois de testar, precisa isolar a pessoa testada, certo? E 4, para entubar, precisa de sedativo, né? Então, assim, são procedimentos, é um conjunto de procedimentos no mundo, né? Basta olhar para o mundo e ver os países que estão saindo e, portanto, recuperando sua atividade econômica, né? E aqueles que não estão saindo, como é o caso do Brasil. Se as pessoas não têm, assim, sensibilidade com o que a ciência mostra, elas talvez possam ter sensibilidade com o fato de nós termos mais de 60 mil mortos, né? Isso aí, para mim, é um indicador arrasador de qualquer certeza, né, que as pessoas tenham. Então, assim, o que está acontecendo no Brasil, a gente tem resultados concretos, né? São mais de 60 mil óbitos. Se alguém acha pouco, não é isolar só em caso de contágio. São duas coisas: isolamento social para diminuir o contágio e, depois de testadas as pessoas que são casos suspeitos, isolá-las do seu isolamento. Ou seja, os países têm espécies de hospitais para pessoas que não têm, que são casos suspeitos, se isolarem das suas famílias. Por exemplo, eu tô em casa, eu tenho um caso suspeito. Se eu sou testado, eu vou continuar em casa. Não existe controle do Estado, certo? Sobre mim. Só que esse controle é o controle que garante que eu não vou contagiar mais pessoas. A gente já faz isso, por exemplo, com o consumo de antibióticos,
certo? Eu não posso ir na farmácia e comprar o antibiótico que eu quiser. Ah, mas eu não sou livre. Sim, mas tu não é livre para aumentar a força do bicho. Se tu toma antibiótico sem necessidade, tu aumenta a força do bicho, né? E coloca outras pessoas em risco. O vírus é a mesma coisa, né? Então, isolamento social, depois do isolamento social, testagem e depois de casos suspeitos, um isolamento ampliado, o rastreamento dessas pessoas, para garantir que elas façam o seu isolamento e não fiquem contagiando novas pessoas. A gente é bem educado, assim, as pessoas, vocês não controlarem os hábitos dos outros, sabe? É bom. Mas vamos lá. Como estão as cooperativas de materiais recicláveis? Eu acho que tu tá falando da Ariane, não sei, não aparece teu nome. Não, eu não peguei o jornal, eu higienizo o jornal com álcool, senão ele não entraria na minha casa. Eu tenho um frasco de álcool, um spray, aí o jornal, eu pego ele na porta, passo o álcool na minha mão, pego o frasco e jogo álcool em todo o jornal, gente. Se vocês não fizerem isso, não leiam o jornal, por favor, certo? O jornal precisa ser higienizado para vocês poderem pegar, tá? Assim como tudo que entrar na casa de vocês, ok? Então, assim, sem higienizar o jornal, não dá álcool no jornal, exatamente. Por isso ele tá, inclusive, molhado ainda, por isso que ele fica com essa aparência estranha, certo? São os tempos que a gente vive. Alguém perguntou sobre as cooperativas de reciclado, e eu vou falar sobre isso com vocês. Bom, esse é um dos grandes problemas, não fazia isso, faz, por favor. Higienizem tudo que entra na casa de vocês, gente. Vamos lá. Como é o teu nome, Dari? Antes perguntou se você sabe da situação de trabalho nas cooperativas. Sim, eu tenho acompanhado desde o início. Inclusive, o projeto de doação de alimentos começou por causa das cooperativas. Nós começamos comprando álcool gel para doar para as cooperativas que não tinham equipamento enquanto elas ainda estavam funcionando. Depois elas perderam muito trabalho. A gente tem feito doação de alimentos regularmente para as cooperativas e para os galpões. Caiu drasticamente, né? Antes disso, a situação já era muito precária nos galpões de reciclagem aqui em Porto Alegre. Já havia bastante atraso no pagamento da contratualização. Aqui existe uma contratualização nos galpões, né? Que repassa um valor semestral para esses galpões. Mensal, né? Mas assim, as contratualizações estavam atrasadas e tinha um problema drástico, né? Porque elas não podem receber depois que passa o ano fiscal. Enfim, uma situação bastante frágil a dos recicladores de resíduos sólidos, sendo que esse discurso ambiental todo, né, que a humanidade faz e que precisa fazer cada vez mais, se materializa nas cidades, sobretudo no papel dos recicladores, dos catadores de resíduos, né, e que são absolutamente invisibilizados, desprestigiados pelo poder público. Então, sim, a gente está acompanhando de perto esse tema aqui em Porto Alegre, certo? É um tema, sugiro que vocês acompanhem nos municípios de vocês. Lúcia, obrigada pela preocupação, viu? Com a minha higienização dos itens que chegam aqui em casa. E sim, até foi bom, tu viu como tinha gente que não fazia isso no jornal. Vamos conversar, se tiver mais alguma pergunta, tem. Se não tiver, eu vou voltar para minha escrita, gente. O livro tá bombando. Eu vim mesmo hoje para agradecer muito, né, o carinho de vocês na semana passada. Eu fiquei muito feliz. Realmente, né, às vezes eu até conversei com uma outra amiga que é também alvo de fake news como eu. Às vezes as fake news, a gente acostuma, mas elas nos abatem e às vezes ultrapassa o limite do que a gente consegue, digamos assim, digerir, né? Mas vocês foram massa, obrigada. Volta às aulas. Gente, Manu, tu que recomendou esse filme da Anne Frank? Eu vou ver. Eu vi um outro. Sim, a Laura tá dormindo. Eu vi um outro que é Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui. Um filme chileno muito delicado, muito bonito, né? Vejam.
vejam esse filme. Quais livros infantis? Poxa, que pena. Eu tenho muita mania de organização e eu só começo a escrever se não tem nada bagunçado. Então, às 5 da manhã, eu guardei os livros da Laura. Eles estavam aqui. Eu tô lendo com ela agora, todos os dias de manhã, uma coleção da Plan Brasil, que chama Revolução das Princesas. São 4 livros, é bem legal. Eu já li a Revolução da Rapunzel, a Revolução da Ariel. Volta às aulas. Esse é um debate importantíssimo, né? Vejam, o nosso país é um país que está tão mal que se debate a crise sanitária e a crise econômica. Eu fiz um debate só sobre educação no final de semana, gente. E a crise da educação parece que não existe, parece que deram um pause, né? O que mostra o absoluto descompromisso dessa gente com a educação. Eu acho que não existe condição nenhuma de volta às aulas agora, né? E a gente precisa pensar com muita atenção o que vai significar o retorno às aulas e o tamanho do abismo, né, entre os mais ricos e os mais pobres, que está sendo reforçado nesse momento agora com as medidas adotadas pelos governos para a educação à distância, né, que pressupõe que as famílias têm internet nas casas que nem sequer alimentos têm, né? Então, nossa, é difícil. O projeto de fake news que saiu do Senado é bastante ruim, foi bastante pior já, ele era bem pior, chegou na Câmara, mas eu tenho esperança que a Câmara vai ajustar diversos itens, tenho conversado permanentemente com a turma que tá lá, então assim, vamos esperar o relatório da Câmara para falar sobre isso. Pois é, Camille, a gente tem que fazer uma grande reflexão sobre isso, sabe? Porque, nossa, o que vai ser a evasão nas escolas mais pobres, né? Quer dizer, já é tudo tão frágil que vocês, professores da rede pública, vivem, né? E aí simplesmente não se debate, faz de conta que é um pause, faz de conta que volta tudo. Enfim, vai ser muito drástico. Eu vou voltar para minha escrita. Eu acho que o Enem tem que ser adiado, como foi, né? Enfim, durmo tarde pra eu acordar cedo é punk. Salvador, beijos. Não, nem esse horário a live é livre dos bolsominions, gente, acredita? No início era, aí agora eles começaram a acordar cedo pra vir aqui me odiar, de pertinho, né? É isso, gente, vou voltar a escrever. Boa semana pra vocês. Hoje de noite a gente tem a escuta do Partenon. Na quarta a gente tem a escuta sobre agroecologia, né? Agroecologia e cidades. E acompanhe, vai ser bem bom. Essa semana vai ser bem agitada. E eu vou acordar todos os dias esse horário pra terminar o livro até sexta. Um beijo, gente. Vou aproveitar minha próxima 1 hora antes da reunião. Fiquem com Deus. Beijos em todos.